iniciaremos o estudo do capítulo 3, capítulo intitulado Espírito e Matéria. E para quem quiser fazer uma relação entre Leon Denis e Allan Kardec, eu gostaria de indicar as questões 76 até 83 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai tratar da origem e da natureza dos espíritos. E aqui Leon Denis vai tratar a respeito do espírito e matéria. Então é claro que outras questões do Livro dos Espíritos também poderão auxiliar na compreensão do que Leon Denis nos traz aqui. Mas ficaremos apenas nessas para facilitar aí também e não ficar tanta coisa, mas é claro, todos somos livres para pesquisar e fazer aí várias e várias outras conexões. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo, bem importante, que Leon Denis nos traz, que faz a introdução deste capítulo e que vai nos auxiliar para a compreensão dele todo. Diz o apóstolo do Espiritismo: não há efeito sem causa, nada procede do nada. Eis aí axiomas, quer dizer, verdades incontestáveis. Ora, como constatamos em cada um de nós a existência de forças, de potências que não podem ser consideradas como materiais, há a necessidade de explicar-lhe a causa, de retornar a uma outra fonte que não seja a matéria. E a esse princípio a que chamamos de alma ou espírito. Bom, aqui Leon Denis então vai dizer, olha, existe em nós alguma coisa além da matéria. Eu acho importante que ele começa sem determinar o que é. É como se fosse apenas para nos chamar a atenção, né, de quando a gente olha para os nossos corpos, a gente percebe que há matéria. Nós temos pele, osso, cabelo, unha, enfim, sangue, muitas coisas que a gente olha e fala, opa, isso aqui é matéria. Só que Leon Denis chama atenção para algo além da matéria. Que a gente pode olhar para o nosso corpo físico e pode olhar, por exemplo, como eu estou olhando aqui agora, para um copo. Eu percebo que há uma diferença entre nós e o copo. Há uma diferença entre nós e a cadeira que eu estou sentado, a porta que fecha a minha sala, o livro que eu seguro nas mãos. Então, eu não posso colocar agora tudo como sendo uma coisa só, como muitos acreditam. Negam a existência do espírito e falam, não, a matéria explica tudo. Opa, calma lá. É o que Leon Denis vem chamar a atenção. Não, a matéria não explica tudo. Este é um ponto importante. Então, Leon Denis vai dizer no final, a esse princípio, ou seja, isso que gera essa força, essa potência, ele vai tratar aqui de outros assuntos que a gente vai trazer, esse sentimento do belo, essa necessidade de amar, de se satisfazer, de ter alegria, enfim, isso tudo nos diferencia daquilo que nós consideramos matéria. E ele fala que a origem disso é o espírito, a alma. E a gente vai lá no Livro dos Espíritos, questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? E vai dizer aqui que pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. Então, espírito, com a letra E maiúscula, é simplesmente um ser inteligente, criado por Deus. Na questão 23, Kardec pergunta ali em relação aos espíritos, só que lá a letra E está minúscula, e não é só uma questão de letra. É porque lá os espíritos falam, né, de que os espíritos, nesse sentido, nada mais é do que o princípio inteligente, que não foi ainda individualizado. Então, o espírito com a letra E maiúscula já é aquele que se tornou individual. Ele já passou pelo processo de individualização, que a gente não vai estudar aqui neste momento, e agora, de certa forma, quando ele desencarna, ele volta para o mundo espiritual, mas continua com a sua individualidade, ele não se perde.
Ele não é simplesmente parte de um princípio, de um todo. Agora ele é um indivíduo, ele carrega consigo as suas heranças, a sua bagagem, as suas virtudes, a sua intelectualidade. Não é como admitiam os panteístas, de que depois da morte nós retornamos para o todo, como se fosse uma gota que cai no oceano. Não. Aqui, depois que a gente se torna um espírito com a letra E maiúscula, nós nos tornamos, então, individualidade. Somos seres únicos, criados por Deus. E depois, Leon Denis vem ao longo do livro tratar dessas questões que nós temos de diferente da matéria. Nós temos aqui, ele vai dizer, o amor do bem, o sentimento da justiça e do progresso. E ele traz até a questão que esses sentimentos, eles aparecem em nós em diferentes graus. O amor do bem não é igual em mim do que, por exemplo, nós observamos com Francisco de Assis. Há uma diferença, e nesse caso aqui, enorme, né, meus amigos? É bom destacar isso. Então, por quê? Por um simples motivo, não é que a matéria que compõe o meu corpo é inferior à matéria que compôs o corpo de Francisco de Assis. Ou de outro Francisco, Cândido Xavier. Não é a matéria de um que é diferente da de outra, mas simplesmente o espírito. Há uma diferença aqui nesse ponto. Porque a matéria, não dá para explicar tudo isso. Como vai dizer Leon Denis aqui, e se a matéria não possui essas qualidades, como poderia ela formar sozinha seres que delas são dotados? Ele vem destacar aqui que em vão pretender-se-ia que tudo fosse matéria. Em vão. Pois bem, experimentamos poderosos impulsos de amor e de bondade. E é bom destacar, reforçar esse impulso de amor e de bondade em mim, e numa irmã Dulce, para falar de outra aqui, enfim, um Paulo Apóstolo, um Simão Pedro, uma Joana d'Arc, são diferentes. Amamos a virtude, o devotamento, o heroísmo, o sentimento da beleza moral está gravado em nós. A harmonia das coisas e das leis nos penetra, nos encanta, e nada disso nos distinguiria da matéria. Então, Leon Denis vai reforçar, uma tal maneira de ver não suporta o exame. Então, qualquer pessoa que se dispuser a analisar, a refletir um pouco essas questões, ela vai perceber que não faz sentido atribuir tudo isso que nós sentimos à matéria. E que nesses diferentes níveis de sentimento, a gente atribui isso simplesmente à hereditariedade. Se assim o fosse, todos os filhos de um mesmo casal teriam esses sentimentos no mesmo nível, e não é assim que acontece. Se nós falamos que é o meio, a gente poderia dizer então que um casal que tem filhos gêmeos ou trigêmeos, que vêm dos mesmos pais numa mesma época, vivenciando no mesmo meio, frequentando a mesma escola, seriam iguais no sentimento, nos impulsos que sente, e não é isso. Então não é a matéria. A diferença que registra ali, que a gente observa neles, se dá porque cada um é um espírito, cada um é um ser inteligente, cada um foi criado num momento diferente. Embora nasceram no mesmo dia, com uma diferença ali de minutos, mas a criação que a gente fala, que é quando eles se tornaram indivíduos imortais, isso se deu cada um num momento. Porque como a gente vai observar agora na questão 78, aliás, não, na questão, pesquisando aqui, 80, quando Kardec pergunta, a criação dos espíritos é permanente ou se deu na origem dos tempos? Só se deu na origem dos tempos? A resposta é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, se ela é permanente, Deus cria constantemente. Então, cada um de nós foi criado num momento. E aqui num ponto interessante, saindo um pouco do porquê da vida e retornando à questão que eu até citei aqui, 78 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade. Aí a resposta dos espíritos ela é
muito boa. Se não tivessem tido princípios, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são sua criação. Seriam iguais a Deus quando, ao invés, são sua criação e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Vou pausar aqui a resposta para a gente já encerrar o estudo de hoje. Por que a gente traz essa questão 78? Porque é importante a gente destacar que nós não somos eternos. A gente pode até falar por força de expressão da nossa eternidade, espíritos eternos, mas é importante que, muito mais do que dizer, que a gente compreenda que nós não somos eternos. Eterno somente Deus, ou seja, não teve começo e não tem fim. Como nós tivemos um início, nós não somos mais eternos, nós somos imortais porque não teremos fim. Então fomos criados e Deus nos deu de presente a imortalidade. Mas deste assunto a gente vai falar um pouco mais no nosso próximo estudo. Bom, meus amigos e amigas, muito obrigado, pela presença, por estar aqui acompanhando este nosso singelo esforço em facilitar a todos vocês a compreensão daquilo que Leon Denis nos traz. Neste momento, nós estudamos o livro O Porquê da Vida, mas quando acabarmos este livro, com certeza estudaremos muitos e muitos outros. Muito obrigado, muita paz, fiquem todos com Deus.